Queridos, quero compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra que eu tenho ouvido ministrado nesses dias, que é fundamental para todos nós. Nós precisamos ouvir a Deus. Como é importante esse papel nosso de estarmos atentos, principalmente nessa estação, principalmente nesse tempo. Nós estamos vivendo uma estação profética, onde Deus está alinhando a terra, principalmente os seus filhos, no seu relacionamento com os seus filhos, como igreja. Deus está falando nesses dias e nós devemos estar atentos para isso, porque Deus quer tocar pessoas nesses dias. Deus está revelando seu amor, sua vontade. Deus está alinhando identidades. Deus está alinhando propósitos. Deus está alinhando nossos passos, como nós ouvimos desde o início do ano. E isso é fundamental para que nós possamos ouvir a Ele. Amém, queridos? Quantos querem ouvir a Deus nessa manhã aqui? Vamos orar pedindo essa graça ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela Tua presença nesse lugar, que nos move a Tua presença. E é isso que nós temos convicção, a Sua presença em nossa vida. Por isso, Pai, eu peço, aumenta o Teu agir em nosso coração, aumenta o Teu agir em nossa vida. Nós queremos corresponder com o Senhor nesses dias. Nós queremos Te obedecer. Nós queremos cumprir a Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Isso não tem a ver com os nossos planos, tem a ver com os Teus planos para esse tempo, para a igreja. Tem a ver com a Tua vontade sendo estabelecida, com pessoas sendo tocadas pelo Teu poder, manifestando a Sua graça, manifestando o Seu coração para elas. Por isso, Pai, nós somos participantes da Sua obra aqui na terra, como corpo de Cristo. Nós não somos frequentadores, nós somos Teus filhos. E como filhos queremos caminhar, Te ouvindo, sendo guiados por Ti. Por isso eu Te peço, Espírito Santo, aumenta a Tua voz em nossa vida. Nessa manhã eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, como é importante nós compreendermos isso. Compreender a importância que todos os dias Deus quer falar conosco, Deus está falando e nós precisamos compreender isso. Deus é um Deus relacional. Desde quando Deus criou o homem, Deus criou o homem com habilidades, com capacidades específicas. O homem, o ser humano é complexo. Mas uma das coisas que Deus fez quando Ele criou o homem com uma capacidade para ouvi-lo. Eu e você, todos nós, quando nós fomos criados, já há em nós a condição e a capacidade para ouvir a Deus. Fomos criados para isso. Fomos criados para ouvir a Deus. O interessante é que, no ambiente que nós estamos vivendo, nesse ano principalmente, um ano profético, onde nós temos visto tanto milagre de Deus, tantos milagres onde pessoas têm sido tocadas, elas têm percebido o amor de Deus, pessoas têm falado para nós, puxa, como é bom ouvir a Deus, como é bom ver o seu amor, o seu cuidado pela nossa vida. E quantas pessoas têm sido tocadas, curadas, quantas curas, quantos sinais. E mesmo assim, mesmo num ambiente como esse que nós estamos vivendo, é muito comum muitas pessoas chegarem para nós e dizer, pastor, eu não consigo ouvir a Deus. Eu não consigo compreender Deus. E é uma coisa que, quando a gente muda a nossa forma de pensar, a gente precisa ter essa mudança na forma de pensar, porque se Deus nos fez para ouvir e nós não estamos ouvindo, é porque algo está errado. E nós devemos então compreender que precisamos ter uma mudança de mentalidade, de postura, para que possamos viver aquilo que Deus nos fez para viver, que é ouvi-lo. Nós ouvimos segunda-feira, por exemplo, que a nossa conversão, ela é algo que é uma resposta a Deus. A nossa conversão foi uma resposta ao convite dEle. Ele primeiro nos chama. A nossa conversão nunca é iniciada pelo homem. Jesus disse isso, o Espírito Santo, quando Ele vier, vai convencer o homem do pecado,
da justiça e do juízo, ou seja, nós estamos vivendo e de repente o Espírito Santo vem e toca em nosso coração, e Ele nos convence da nossa condição, há uma clareza em nosso coração de que nós precisamos de mudança, e é Ele que produz isso em nós. O homem não consegue mudar por si mesmo, e o Espírito Santo então, Ele vem e nos convence que nós precisamos nos arrepender, e aí então nós podemos, pelo processo de mudança de postura, de atitude, de pensamento, mudar a nossa vida. E toda a nossa vida deve ser assim, seguindo o modelo e o padrão da palavra de Deus, alinhando nossa vida com aquilo que Deus nos ensina. E se Deus nos fez para ouvir, nós devemos ouvi-lo. Nós devemos buscar a nossa atenção, dizendo: Senhor, eu preciso te ouvir. A questão, queridos, é que desde o início, é que o homem tem a tendência de diminuir a Deus. Por que as pessoas muitas vezes não conseguem ouvir a Deus? Porque nós diminuímos quem Deus é e como Ele age. Porque a gente pensa segundo a nossa capacidade de compreensão. O que é isso? Quando um ser fala com o outro, porque é compreensível o que ele está falando, então a gente consegue entender. E muitas vezes a gente pensa que Deus só fala se Ele falar como uma voz audível. E esse é o ponto. Porque muitas vezes compreensão não é significado de que estamos ouvindo a Deus. Por quê? Porque quando Deus fala de diversas formas. Deus fala de diversas maneiras. E muitas vezes Deus quer falar conosco e vai falar conosco. E essa maneira como Deus fala está muito acima do nosso entendimento, da nossa forma de compreender. E se a gente olhar para a nossa vida, muitas vezes nós não vamos compreender Deus, mas na verdade Ele sempre está nos conduzindo, Ele quer nos conduzir em todo o tempo. Como o Marcos estava falando, muitas circunstâncias passam na nossa vida, e às vezes a gente não entende o porquê, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente fala: Deus, o que está acontecendo com a nossa vida? E a gente não percebe, mas vai passando o tempo, as coisas vão acontecendo, e de repente você percebe: puxa, em todo o tempo Deus cuidou de mim, Deus guardou de mim, Deus estava falando comigo, eu não estava nem percebendo, eu não estava nem agindo, nem entendendo o que Ele estava dizendo. Um exemplo bíblico bastante conhecido: José. José tinha 17 anos, quando ele teve um sonho. Deus deu um sonho do sol, a lua, as estrelas, se prostrando diante da estrela dele. Depois vai ter o sonho com 12 feixes, e é maravilhoso Deus falando com José através dos sonhos, mas de repente chega um processo na vida de José que você fala: meu Deus, o que é isso? Os irmãos, com inveja dele, eles tramam matá-lo, jogam ele numa cova. Ele carregava um sonho, ele tinha ouvido a voz de Deus, e agora parece que a vida dele está indo para um outro sentido. Ele não está compreendendo o que está acontecendo. Os irmãos vendem ele para os ismaelitas, depois ele vai parar na casa de Potifar, trabalha anos na casa de Potifar como escravo. Aí vem aquela situação com a mulher de Potifar, ele vai para a cadeia, passa anos na cadeia, e de repente ele vem com 30 anos, então ele sai da prisão, ele assume o governo do Egito, segundo depois de Faraó, ele que tinha mais autoridade. Ele pensa assim: puxa, Deus falou comigo lá atrás, e o que acontece com tudo isso que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha vida? Parece que as coisas não estão acontecendo da forma que eu esperava. Mas aí ele interpreta o sonho de Faraó, 7 anos de fartura, 7 anos de pobreza, e aí nos 7 anos de pobreza vem então os irmãos de José, e ele então compreendeu tudo aquilo que estava acontecendo com ele, e no momento que ele se declara para os irmãos, ele fala assim: não foram vocês que me trouxeram aqui, foi Deus que me trouxe aqui. Ele tinha convicção daquilo que Deus estava fazendo, e Deus age, mesmo quando nós não compreendemos, mesmo quando nós não estamos ouvindo. Deus está falando, Deus está agindo, e nós precisamos compreender e capturar isso que está no coração de Deus. Deus fala ao nosso homem espiritual, o nosso espírito. Nós somos espirituais, nós carregamos o Espírito de Deus,
e Deus fala ao nosso espírito, e às vezes Deus vai falar coisas conosco que nós não vamos entender no primeiro momento, no segundo momento, mas lá na frente nós vamos poder entender claramente como Deus conduziu, como Deus fez, como Deus nos protegeu, como Deus nos tocou. Estava lembrando quando eu preparava essa mensagem, quantas vezes Deus agiu sem eu perceber, e hoje eu tenho clareza, era Deus falando comigo de várias formas. Eu lembro, muitas vezes muitos anos eu trabalhei com representação, e representante não tem agenda, ele tenta fazer uma agenda diária, ele tenta fazer os seus horários, mas tem momentos na nossa vida, quando a gente está trabalhando, a gente depende do Senhor, sempre, e você pensa em todos os clientes, você pensa em tudo aquilo que você pode fazer, e você não acha ninguém para atender, e de repente você está ali, pedindo graça a Deus, misericórdia, e vem algo no seu coração, liga para a pessoa tal, e eu falo, mas eu nem estou pensando nela, eu nem quero ir para aquele lugar, não está na minha agenda ir para aquela direção de São Paulo, né, porque trabalhava em todas as regiões, eu nem quero ir para lá, mas de repente você sente, liga para tal pessoa, e você liga, e a pessoa fala, rapaz, eu preciso falar com você hoje. Você fala, você precisa falar comigo hoje? E aí eu ia, e chegava lá, e Deus surpreendia, e as coisas aconteciam, e sabia, no final do dia, claramente, Deus conduziu a nossa vida, falou conosco, e o resultado é que Ele produziu glória ao nome dEle, e as coisas acontecem. Deus quer nos conduzir, e Ele nos conduz através da sua voz, e nós precisamos aprender isso. Talvez isso acontece muito quando a gente está, às vezes, atarefado, fazendo um monte de coisa, e de repente vem algo no seu coração, liga para fulano de tal, também você não estava pensando nela, você não estava nem, não estava nos seus planos conversar com ela, mas você sente, liga para ela, e quando você liga para aquela pessoa está passando por um momento de choro, e ela precisa ouvir uma palavra, e você percebe então que não era uma coisa normal, mas era Deus querendo, através da sua vida, liberar uma palavra de consolo, liberar uma palavra de vida, liberar uma palavra de amor, e aquela pessoa é renovada, ela é tocada pelo poder de Deus, e aquilo é fruto da voz de Deus que levou você a falar com ela. Amém? Já perceberam isso no seu dia a dia? Às vezes quem é líder, muitas vezes os líderes, pastores, nós estamos ouvindo uma mensagem, de repente aquela mensagem você está ali ouvindo, mas há um corte daquela mensagem, há uma frase daquela mensagem que salta no teu espírito, que salta no teu coração, e você percebe que aquilo ganhou uma nova vida, ganhou um novo sopro de Deus em você, e você percebe que aquilo não é uma frase qualquer, mas você sabe que é Deus querendo falar com você algo sobre aquele corte daquela mensagem, e daqui a pouco aquela mensagem que você ouviu vai se tornar uma nova mensagem, porque houve um novo rema, houve um novo sopro de Deus. Deus fala de várias formas, e não apenas numa forma audível com uma voz natural, mas Deus fala ao nosso espírito. Às vezes nós estamos conversando com pessoas, e a conversa de repente ela para num ponto e entra num sentido da palavra, e aquela palavra começa a aquecer o nosso coração, e a conversa começa a nos alinhar, e aquela palavra que antes era uma coisa corriqueira, se tornou uma vida em nós, num ambiente de mesa, e a nossa vida é alinhada, e a gente percebe que a melhor mesa são essas, onde a palavra é liberada, sem a gente ter expectativa, mas vem Deus e nos toca, e nós somos edificados e saímos fortalecidos. Essas ações, queridos, que acontecem no nosso dia a dia, são produtos da voz de Deus. Por quê? Porque Deus fala. Quantos aqui já tiveram a impressão de não estar ouvindo a Deus? Mas você percebe a presença dEle pelo menos. É assim que funciona o Espírito Santo de Deus. Essa é a voz dEle, Ele é a palavra. E quando a palavra se faz presente, o efeito da presença é a voz de Deus. Nós não interpretamos como voz, mas é claramente a voz de Deus, porque Deus fala pela sua presença. Diz para quem está do seu lado, Deus fala através da presença dEle em você.
Quantos têm convicção da presença de Deus na sua vida? E isso é de suma importância para nós. Por quê, queridos? Nós vamos aprender na palavra que a nossa vida depende da voz dEle. A nossa vida espiritual depende da voz de Deus. Quando lá em Mateus 4 e também em Lucas 4, Jesus está sendo tentado pelo diabo. Em Lucas 4 diz que ele foi tentado com toda sorte de tentação. Mas de repente Jesus está com fome, porque jejuou 40 dias, e o diabo então vem tentá-lo, e ele fala: se tu és o Filho de Deus, dê uma ordem que essas pedras virem pães. E o interessante é que aquele era um momento de perspectiva natural, porque havia uma fome natural, e muitas vezes o diabo tenta nos manter no ambiente natural, das coisas naturais, com pensamentos naturais, com ações naturais. Jesus passou por isso, mas Jesus respondeu da maneira certa. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O que Jesus está dizendo é aquilo que já foi ensinado lá atrás, lá em Deuteronômio 8, no verso 3. Deus estava falando para o povo: olha, eu dei um maná que vocês não conheceram, teus pais não conheceram, para vocês entenderem que vocês não vão viver de pão, mas de tudo que sair da boca do Senhor, viverá o homem. Fala a pessoa que está do seu lado: você vivendo, deve ser fruto do que Deus está falando. Se nós estamos vivos hoje na presença de Deus, é porque Ele fala ao nosso, amém, amados? E quando Deus fala, gera vida. Nós precisamos viver isso. E deixa eu quebrar um paradigma aqui de alguns, porque alguns claramente conversam: não, eu não consigo, não tenho capacidade. Queridos, mesmo que alguém, isso não existe, mas mesmo que alguém diga: eu não tenho capacidade para ouvir a Deus, no momento que Deus fala, porque Ele, quando Ele fala, gera vida e tem poder de criar. Se tem alguém que não pode ouvir, porque Ele falou, começa a ouvir. Tudo que Deus fala, como Ele fala, tem poder de criar. E eu quero declarar nessa igreja, nessa manhã, nós vamos ouvir a Deus, porque Deus está falando nessa manhã, Deus está falando nesses dias, e nós devemos estar atentos para ouvir, prontos para isso. Nós não podemos nos esquecer, nós somos feitos para ouvir a Deus. E não só isso, quando Deus fala, algo é gerado em nós. E o que é gerado em nós? Fé. Nós precisamos ouvir a Deus, porque quando Ele fala, algo muda em nosso coração, algo é gerado em nós, e o que Ele gera é fé. Isso faz parte da nossa natureza. Em Romanos 10:17, todos nós conhecemos, diz que, está escrito lá: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós já ouvimos esse versículo várias vezes, e muitas pessoas, elas têm uma compreensão muito simplista da palavra, porque assim, bom, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então ela pensa assim: bom, se eu ouvir a palavra toda hora, eu vou ter fé. Então eu posso ouvir ministrações, é muito bom, ouça todas as ministrações possíveis que você puder. Mas não é o fato de ouvir ministrações que vai te dar fé. O que te dá fé é quando Deus fala. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem do que Deus está falando. É ouvir o que Deus está dizendo agora. E nós ouvimos Deus não para encontrar algo novo, mas quando Deus fala, Ele sopra uma vida nova, Ele sopra uma ação nova do Espírito que produz vida em nós, e essa vida, ela então toca a nossa vida, gera em nós fé, e aí então nós podemos agir da forma correta. A fé vem por ouvir o que Deus está falando. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Isso significa que o justo deve viver por aquilo que Deus está falando. Pergunta à pessoa que está do seu lado: o que Deus está falando nesses dias com você? Isso é fundamental, nós compreendermos isso. Deus quer falar conosco muito nesses dias. Um certo irmão estava ministrando, ele estava dando o exemplo de Abraão. Abraão tinha recebido uma promessa de Deus,
25 anos para a promessa se cumprir, e nasce o filho Isaque, e lá em Gênesis 22, Deus pede para Abraão: Abraão, me dá o teu único filho. E Abraão, porque ele tinha prontidão em obedecer, ele pega o seu filho, e a Bíblia diz que ele sai 3 dias andando até o Monte Moriá. Ele está andando, ele chega perto do monte, ele avista o monte, ele deixa os servos, ele diz: nós estamos indo ali adorar a Deus. E de repente Isaque pergunta para Abraão: Abraão, está aqui, pai, está aqui a lenha, está aqui o altar, cadê o sacrifício? E Abraão fala: Deus proverá para si o sacrifício. E quando chega no lugar do sacrifício, então Isaque se rende, e de repente Abraão levanta a mão para matar Isaque, e de repente ele ouve a voz de Deus: Abraão, não faça isso. E como Isaque ficou feliz de ouvir a Deus. Como Isaque agradeceu: puxa, que bom que meu pai está ouvindo a Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos fazer coisas sem Deus falar, e o resultado não vai ser bom. E nós precisamos aprender a ouvir ao Senhor. A natureza da fé implica eu estou ouvindo. Se o justo vive por fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra eu estou ouvindo. Vou dar um outro exemplo. A Bíblia diz assim: sem fé, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E olha só que interessante, se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra, significa que tudo que nós fazemos, se não foi gerado pela palavra de Deus, Deus falando, isso não agrada a Ele. Quero que você grave isso no seu coração. Se tudo aquilo que nós fazemos, se não for fruto de Deus falando conosco, isso não é fé. Porque tem muita gente que chega para mim: ah, pastor, eu fiz isso pela fé. A pergunta é: Deus falou para você fazer isso? Não, eu fiz por fé. Eu falei: isso não é fé, isso é presunção, e presunção é pecado, e isso desagrada a Deus. E muitas vezes nós temos a tendência de viver os nossos dias: não, eu quero agradar a Deus, eu quero servir a Deus. A questão, servir faz parte da nossa vida, mas o servir está condicionado àquilo que Deus está falando. Então eu preciso primeiro ouvir: Deus, o que o Senhor tem falado, o que o Senhor tem feito, o que o Senhor quer que eu faça, parte dele e não de nós. Amém, amados? A boa notícia é que quando nós ouvimos a Deus, o que Ele fala gera fé em nós, e essa força da palavra em nós, ela gera atitude. Então, porque temos fé, podemos corresponder com a fé. A fé gera ação, mas a fé começa: eu preciso ouvir a Deus. Amém, amados? Eu quero ampliar essa percepção de como Deus fala conosco. Você e eu fomos criados para perceber, você e eu fomos criados para ouvir. Já está no seu design. Sabe o que é isso? Quantos aqui gostam de carro? Alguns irmãos gostam de dizer: Senhor, carro é benção. Antigamente, quando eu comecei a dirigir, alguns poucos anos atrás, tudo era opcional. Retrovisor era opcional, vidro elétrico era opcional, direção hidráulica era opcional, ar-condicionado era opcional. Lembra disso? Que os mais antigos vão lembrar. Você gastava uma fortuna para ter um carro bom. A boa notícia, que quando Deus te fez, Ele já te fez completo, com total capacidade para ouvi-lo. Você não precisa adquirir capacidade, já está em você. Você só precisa tomar uma decisão: eu preciso ouvir a Deus, eu preciso corresponder com Deus. Quantos querem nessa manhã aqui? Então vamos compreender isso na prática, esse padrão de ouvir a Deus. Abra lá em Hebreus capítulo 5, verso 14. Não tem relógio aqui, aleluia. Isso é uma benção. Não tem que se preocupar com o horário, aleluia. Em Hebreus 5,14 diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Vou ler novamente. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume de fazer sempre, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto o mal.
E isso é uma realidade, queridos, isso é um princípio espiritual. Quanto mais eu e você tivermos consciência da presença de Deus, e Deus fala através da presença, quanto mais mergulhados, mais familiarizados com a presença de Deus em nós, mais os nossos sentidos vão ser treinados para poder discernir as coisas. Vou dar um exemplo para nós compreendermos isso. Nós estamos no Brasil e a moeda brasileira é o real, e o real para nós é importante, mas para o mundo inteiro não tem tanta importância assim. Hoje o que gera, as coisas, as negociações que acontecem no mundo é o dólar, e o dólar é a moeda mais cobiçada. Eu não sei se no Brasil tem isso aqui, mas os Estados Unidos tem tem um trabalho de pessoas que são profissionais em discernir se o dinheiro é verdadeiro ou falso. E quando você treina essas pessoas para trabalhar nesse sistema bancário, para reconhecer o dinheiro falso, uma das características do treinamento, eles nunca estudam o dinheiro falso. Eles não ficam estudando se a nota falsa, eles só estudam o dinheiro verdadeiro. Eles então investem tempo com tudo aquilo que é verdadeiro, toque, cheiro, visual, tamanho. Eles estão tão familiarizados com o que é verdadeiro, que quando o falso aparece, eles já sabem, é falso. Isso é um princípio, de só focar naquilo que é verdadeiro. E assim também é o mundo espiritual, quando nós estamos tão familiarizados e acostumados no sentido de andar na presença de Deus, o resultado é que a presença de Deus em nós vai nos dar discernimento daquilo que é de Deus e aquilo que não é. E quando acontece qualquer coisa que não é de Deus, você sabe, isso aqui está errado. Eu não sei porquê, mas por causa da presença de Deus, da familiaridade com a presença de Deus, você tem uma convicção, isso aqui não é Deus, isso aqui é uma outra voz, isso aqui não vem de Deus, e você sabe no teu espírito que aquilo é falso. Por isso que nós temos que aprender cada vez mais a estar mergulhados na presença de Deus. Você fica imerso na pessoa de Jesus, e tudo que não se encaixa nele é mal, é falso. Por isso que muitas vezes quando eu estou ministrando eu falo sobre isso. Nós não podemos perder a consciência da presença de Deus em nós. Você pode falar isso para alguém? Nunca perca a consciência da presença de Deus em você. E quando você tem essa consciência, queridos, o resultado é, você sabe o que você faz, você está diante dele. Deus não te larga, Deus não te abandona. Jesus diz, estarei convosco todos os dias. Deus está com você hoje, Deus está com você amanhã, Deus está andando com você, e o desejo dele é que você perceba ele em você, e quando ele falar, você vai estar pronto para ouvir. Ninguém que anda na presença de Deus está lá, Senhor, estou na tua presença, agora eu vou pecar. Ninguém faz isso. O pecado, queridos, é uma evidência da nossa falta de consciência da presença dele. Porque quando nós estamos conscientes da presença dele, o resultado é santidade. Quando nós temos consciência da presença de Deus em nós, o resultado é vida. O resultado é você cumprir a vontade dele, porque ele nos conduz. O que nós precisamos fazer para ouvir a Deus é permitir que a presença dele nos conduza, que a presença dele vá conosco, e nós devemos estar sempre prontos para ouvir. Então nós precisamos mergulhar nisso, nós precisamos permitir que a presença dele gere em nós essa consciência, e o resultado é que nós vamos ouvi-lo. Agora, uma das coisas que também é prático, que a gente percebe, muitas vezes a gente tenta analisar a presença de Deus, e você não vai conseguir perceber a presença de Deus por meio da análise, porque tem gente que fica analisando o ambiente. Deixa eu ver hoje como é que está o culto. Hoje parece que não está fluindo. Louvor hoje está, não está bom. A palavra, E a gente tenta analisar os ambientes, a gente tenta analisar de fora para dentro a questão da presença de Deus. E esse é o problema. Porque nós estamos tentando analisar por sensações, a gente não consegue perceber que Deus está em nós agindo. Sabe como eu percebo a presença de Deus em nós? Por meio da entrega. Deixa eu explicar algo aqui. Deus está aqui e em você.
E a forma que você precisa aprender para perceber isso é se rendendo a Ele e entregando a Ele, mesmo que a sua carne berre, mesmo que a nossa alma diga outra coisa, como nós ouvimos segunda-feira aqui. Às vezes a gente tenta baseado em sensações, de percepções, mas a verdade é que nós vivemos por fé, convicção. Deus fala onde? Em nosso espírito. Nós vamos nos render. E quanto mais rendido, e quanto mais entregue, quanto mais inclinados a Deus, o resultado, mais habilidade para ouvi-lo. Sabe o que eu estou dizendo para você nessa manhã? Nós temos tudo para ouvir a Deus, porque Ele já está em nós. O que nós vamos fazer nessa manhã é se inclinar a Ele todos os dias. Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti, ainda que meus pensamentos, ainda que as minhas emoções digam o contrário, ainda que a minha carne esteja berrando. Quem aqui já viu a carne berrar? Às vezes é um monstrinho que aparece. Às vezes dentro de nós tem um monstrinho, que não é o diabo não, é a nossa carne, que ainda não está rendida ao Espírito. Mas o desejo de Deus é: se renda na presença dEle, se incline na presença dEle. Quanto mais inclinado, mais habilidade para ouvir a voz de Deus nós vamos ter. Amém, amados? Sabe, queridos, eu estava viajando, e eu fui numa praia e tinha vários barcos ali, e eu vi um barco bem diferente. Um barco que era um veleiro. E um barco a vela é diferente de um barco a motor, porque o que conduz o barco a motor é o próprio motor, mas o barco a vela é movido pelo vento. É o timão e o vento que conduz. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é como um vento. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é o Espírito de Deus, e nós devemos ser como um veleiro. Permite, Deus, eu não vou controlar, eu só quero ser guiado pela Tua voz. Faz em mim o que o Senhor quer fazer, faz em mim como o Senhor quer fazer, eu apenas quero ser guiado por Ti. E o resultado é que quando nós nos encontramos nessa posição, a vida de Deus vai fluir em nós de uma forma poderosa, e nós vamos ser tocados pelo poder de Deus, e nós vamos experimentar o poder de Deus, e os resultados da voz de Deus em nossa vida é vida abundante. É isso que Deus tem para nós todos os nossos dias. Amém, amados? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para ouvir a Deus é nos render a Ele. A palavra diz: achegai-vos pois a Deus, e Ele se achegará a vós. Primeiro eu me entrego, eu me rendo, e quando eu me entrego, eu me rendo, então eu posso perceber a presença dEle. Agora o segundo ponto, queridos, além de nos render e nos entregar, nós devemos buscar uma atitude diante de Deus. Deus tem a nossa parte, da parte de Deus, Ele já nos criou para ouvi-lo, Ele fala conosco, Deus faz a parte dEle. Agora nós devemos buscar em nós disposição para ouvi-lo. E quando eu falo disposição, não é apenas querer ouvir, mas principalmente querer obedecer. Uma das coisas que vai dar clareza da voz de Deus em nossa vida é a capacidade é a nossa disposição para obedecê-lo. A nossa postura de querer ouvi-lo. Deus está procurando em nós isso, algo que vai anteceder a voz dEle. E eu vou explicar isso por quê. Porque deve haver uma disposição nossa de ouvir para obedecer. Deixa eu dar esse um exemplo bíblico. Está lá em Mateus capítulo 13. Olha só que interessante. Mateus 13, 11. Vamos ler lá. Jesus está ensinando os discípulos, está ensinando as pessoas, e de repente Deus muda a forma de falar. Ele começa a falar com parábolas. Mateus 13 vai vir a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do tesouro. E a primeira parábola de Jesus é a parábola do semeador. Olha só que interessante. Ele muda a forma de ministrar. E a primeira ministração fala sobre como o homem lida com a palavra. Ele diz: a semente é a palavra, e os tipos de solo falam do coração.
E o interessante é que os discípulos não estavam compreendendo, e no verso 11, no verso anterior ele pergunta: Senhor, por que o Senhor está falando em parábolas? E no verso 11 ele diz assim, ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. No verso 13, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. E aqui está o motivo: porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. O que Jesus estava ensinando? Jesus estava dizendo, eu estou falando por parábolas, porque essas pessoas, elas não queriam obedecer, porque se elas entendessem a mensagem, aquele conhecimento aumentaria a responsabilidade deles. Qual é o princípio aqui? Nós somos responsáveis por aquilo que ouvimos. Fala para quem está do seu lado: você é responsável por aquilo que você ouve. E aquelas pessoas não queriam ouvir o que Jesus estava dizendo. A expectativa da relação delas para com Jesus é para que Jesus pudesse resolver os problemas deles, as situações deles. Eles não queriam ir até Jesus para receber vida, mas queriam ir até Jesus para quê? Para que as necessidades fossem supridas. Eles não estavam prontos para obedecer, eles nem queriam. Se nós olharmos isso, desde o início foi assim. Quando Deus tira o povo de Israel, a primeira coisa que eles falam: tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer. E fizeram? Não. Isso mostra uma característica: se o nosso coração não estiver disposto a obedecer, nós não vamos conseguir compreender a voz de Deus. Por que Jesus está falando por parábolas? Porque era a misericórdia dele. Lá em João 12, Jesus estava dizendo para os discípulos assim: aquele que recebe minhas palavras e a rejeita, e aqui olha só, nós podemos ouvir a Deus e rejeitá-la. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e a rejeita, eu não os julgo, porque eu não vim julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Mas ele continua dizendo: já tem quem os julgue. E ele diz: as minhas palavras o julgarão no último dia. Quando Deus fala, queridos, deve ter uma responsabilidade nossa em responder, em obedecer. E isso é fundamental. Se nós queremos ouvir a Deus, deve ter uma disposição: Senhor, eu quero te ouvir para obedecer. Nós ouvimos no último ano, um ano e meio, sobre a palavra Rineme: Senhor, eis-me aqui. E nós devemos ter essa postura: eis-me aqui. Só que a postura tem que ser assim: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Significa, Deus, o que o Senhor falar, a minha vida eu vou obedecer. E quanto mais prontidão para obedecer nós tivermos, mais clareza da voz de Deus nós vamos ter. Aquelas pessoas não podiam compreender Deus, porque elas não queriam obedecer a Deus. Você já percebeu que tem pessoas que têm dificuldade, mesmo dentro da igreja, de viver uma vida com Deus? Dificuldade de caminhar com Deus, porque Deus quer nos ensinar, quer falar, mas porque não quer obedecer, elas não conseguem compreender. Deus não fala de forma clara com quem não quer obedecer. Deus fala com quem Ele encontra um coração disposto a obedecer. Aqueles homens não podiam, Jesus mudou a mensagem, porque o coração deles estava endurecido, ouviam de mau grado. Estou ouvindo, mas não quero ouvir. O que você está falando eu não quero ouvir. O que o Senhor está dizendo eu não quero viver, o Senhor não tem outra coisa para falar.
Então Jesus estava mostrando um princípio de muitas vezes o nosso coração precisa estar inclinado para ouvi-lo e querer obedecer. Em João 7,17, vamos abrir juntos lá, vamos compreender isso. Princípio também. Está escrito assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. O que Jesus está dizendo é que se alguém estiver disposto a fazer tudo o que Deus diz, a minha audição vai saber se ela é de Deus ou não, porque eu vou ter convicção de Deus falando na nossa vida. Dá para entender isso? Quanto mais dispostos a obedecer, mais clareza. A nossa disposição em obedecer nos posiciona para ouvir. A nossa disposição não só de apenas se entregar, não só apenas se render, mas estar pronto para agir no momento que Deus falar. E quanto mais dispostos, mais liberdade para o Espírito fluir em nós, fluir em nós, fluir em nós. E aí Ele pode falar e o resultado, porque nós vamos obedecer, nós vamos ter experiência com a vida dEle. De tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Quem quer a vida de Deus aqui? Nós precisamos ouvir a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Quantos aqui gostam de um sofá confortável? Quantos gostam de um sofá confortável? Aquele que você aperta o botão, reclina assim. Marquinhos tem um desse em casa, ele sempre fala. E aí o que acontece? Você está lá, você deita e fala, que é uma grande bênção o sofá, que glória a Deus, Deus é bom. Mas de repente você está lá deitado, espreguiçado, cansado, e você está com fome. Quem já passou assim? Vou falar, os homens têm mais essa tendência de ficar deitado, esparramado no sofá, os homens vão entender bem o que é isso. Aí você está lá cansado, deitado, espreguiçado, mas está morrendo de fome. E aí vem a esposa, tão amorosa, carinhosa. Minha mulher faz isso, que benção. Ela fala assim, bem, amor, você quer comer alguma coisa? Quer que eu prepare um lanche? Quer que eu faça uma janta? Aí você fala, estou morrendo de fome. E qual é o ponto aqui? É que muitas vezes, queridos, nós sabemos que precisamos ouvir a Deus. Nós precisamos nos mover na direção certa. Mas por causa do nosso comodismo, nós preferimos que outras pessoas façam para nós. E é isso que é o resultado. Muitas vezes a gente não conseguiu ouvir a Deus, porque a nossa vida está tão cômoda, ou nós estamos tão correndo atrás das nossas próprias coisas, que a gente não percebe que nós temos que parar. Nós devemos parar no nosso dia. Senhor, eu não posso viver se o Senhor não falar, eu não posso agir se o Senhor não falar. E por causa dessa postura que nós temos, muitas vezes nós não conseguimos ouvir a Deus. E o desejo de Deus nessa manhã para nós é voltar o coração para Ele, para buscá-lo, para ouvi-lo, principalmente nesse tempo onde Deus está fazendo coisas sobrenaturais em nosso meio. Deus não quer falar com alguns, Deus quer falar com todos nós. Deus deseja falar com cada um de nós, porque o resultado, na hora que Ele falar e nós ouvirmos, pessoas vão ser transformadas, pessoas vão ser tocadas, vida vai fluir de nós. Esse é o desejo de Deus para nós nesse tempo, ouvir o que Deus está falando. Nós precisamos ouvir a Deus. Abra lá em 2 Coríntios 3,16. 2 Coríntios 3,16 diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Esse é um princípio para a nossa vida. Quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Sempre que alguém se volta ao Senhor, o véu removido. O que é véu? Véu é aquilo que nos impede de ver, de ter clareza das coisas.
E muitas vezes nós vivemos como se tivesse um véu na nossa frente, porque a gente não consegue ter clareza, discernimento, a gente não consegue perceber as coisas. E o que tira o véu é quando o coração é convertido. Alguns pensam assim, não, é melhor tirar o véu que aí o coração converte. Não, é o contrário. Primeiro o coração se volta. E quando o coração se volta, é porque Deus está chamando. E quando a gente se volta, então, o véu é removido, então as coisas se tornam claras no nosso espírito, claros para ouvir, claro para ver, clareza para viver, clareza para saber o que fazer. A evidência, a clareza de visão e a clareza da audição, como a gente vai ouvir a Deus, está intimamente ligada com o coração inclinado para obedecer. Fala para quem está do seu lado, quanto mais disposto a obedecer, mais certeza, mais clareza você vai ter da voz de Deus na sua vida. Amém, amados? Mas quando Deus falar, nós precisamos corresponder. A pergunta é, nós estamos ouvindo? A pergunta nessa manhã para nós é, nós estamos ouvindo? Será que nós queremos ouvir? Porque alguns podem pensar, mas se eu ouvir ele pedir algo que eu não quero fazer, é melhor não ouvir. Esse é o comodismo. Esse é o deitado no sofá, sabendo que precisa de algo de Deus, mas está tão cômodo, está tão bom, eu consigo controlar. E o pior é que está deitado no sofá assim, ó, na TV, controlando o que eu quero ver. Às vezes na caixinha do nada, é verdade. Mas Deus quer nos mudar a nossa posição nessa manhã. Deus quer nos conduzir, Deus quer nos levar. A clareza de ouvir a Deus está ligado com o nosso coração. São pessoas com quem Ele pode confiar, que Ele fala. É uma responsabilidade diferente. Eu quero obedecer diante do Senhor. É diferente de uma impressão, nós estamos tendo várias impressões. Talvez a impressão não é tão clara como uma voz. Por quê? Porque quando a voz é audível, nós não temos mais desculpa, porque está claro. E a boa notícia é que quanto mais disponíveis, mais clareza nós vamos ter. E o resultado que Deus está gerando na igreja nesses dias, são homens e mulheres que vão conhecer a voz dEle, guiados pela voz dEle, vai ter impressões, mas vai ter muito mais convicção, Deus está nos conduzindo, amém? Quantos querem isso? Ministério de louvor, rapidamente. A Bíblia fala, falei isso nas primícias, quero lembrar desse exemplo. Duas irmãs, na presença de Jesus, duas irmãs que reagiram diferente na presença dEle, Marta e Maria. E olha só, Jesus entra na casa delas, e a Bíblia diz que Marta andava de um lado para o outro, e o desejo dela, eu quero agradar a Deus, eu quero agradar a Deus, Jesus está na minha casa, eu quero servir Ele, eu quero fazer coisas para Ele. E a irmã Maria, sentada, uma agitada, uma ansiosa, uma querendo agradar Jesus de qualquer jeito. E o interessante é que ela vira para Jesus e fala assim, Jesus, não te importa, você não está vendo Jesus? Você não está vendo que eu estou aqui, tentando fazer um monte de coisa para te agradar, e minha irmã, essa irmã não está fazendo nada. Já brigou com o irmão em casa? A gente sempre acha que é nós que estamos fazendo mais que os outros, né? Jesus, eu quero te agradar, eu quero te fazer, eu quero te servir. Sabe o que Jesus fala para ela? Marta, Marta, Martinha, você está agitada demais, você está ansiosa demais. Se você for estudar a fundo, é mesmo o que ele quis dizer, você está atormentada. Maria escolheu a melhor parte. Isso não vai ser tirado. Se a gente vive sem ouvir a Deus, o resultado é tormento.
E quanto de nós estamos vivendo os dias atormentados, ansiosos, agitados? A gente vem para o culto assim, querendo servir a Deus, querendo agradar a Deus, querendo fazer coisas para Deus. A questão não é fazer, a ênfase do cristão é ouvir. A ênfase nossa nesses dias não é correr atrás de coisas, é: Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor está fazendo? Jesus disse que Ele só fazia o que via o Pai fazer, e as palavras que Ele usava eram as palavras que o Pai dava a Ele. A ênfase da relação cristão é pequeno Cristo. A ênfase para mim e para você nesses dias não é fazer coisas, é: Senhor, o que o Senhor está falando? O que o Senhor está fazendo? A palavra da Maria era aquietada. Maria estava aquietada aos pés de Jesus. E porque ela estava aquietada, ela podia ouvir. Eu lembro que uma vez eu estava aqui nesse salão orando, e Deus falou assim, bem claro no meu coração: quero que você fique quieto. E eu comecei a andar para lá e para cá, e eu fiquei desesperado, porque eu não conseguia ficar quieto. Cabeça, emoção, alma. Foi uma das maiores frustrações. A oportunidade de ouvir Deus, e eu não consegui, por causa da minha inquietude, por causa da minha ansiedade. E na verdade é porque eu tinha parado de prestar atenção em Deus para correr atrás das minhas coisas. Mas a boa notícia é que Deus não abre mão de nós, e Ele quer nos conduzir nesse tempo. E Deus pôde trabalhar no meu coração por um processo de ouvir, quietar. Pergunta para quem está do seu lado: você está muito agitado nos seus dias? Alguns ainda no culto estão assim, né, meio... Mas olha bem para o seu irmão, olha bem para ele. Às vezes o olho fala mais que a boca, né? Deus quer falar conosco nessa manhã. E a boa notícia, quando Ele fala, vida nos toca. Quando Ele fala, vida nos toca. De tudo que sai da boca do Senhor, disso viverá o homem. Tem áreas na sua vida que você sente sequidão. Tem áreas na sua vida que você sente que precisa de vida. Deus quer falar com você nessa manhã. Quando estávamos orando aqui, veio uma palavra profética de véus caindo. De véus caindo. Uns véus mais grossos, outros mais finos. São véus tamanho de, fala de espessura de cegueira. E é essa a convicção da palavra. Quando Deus fala, toda a cegueira vai embora e a clareza vem. E você sabe que Deus está aqui, falando com você. Queria que você fechasse os teus olhos no seu lugar. Eu quero orar e depois nós vamos ter momentos de oração. Eu queria que você orasse, mas comece com uma pergunta: eu quero ouvir. Eu estou disposto a ouvir nessa manhã. Eu estou me inclinando para isso. Talvez se você está aqui percebendo que faz tanto tempo que eu não consigo ouvir a Deus, faz tanto tempo que eu não consigo parar para perceber Deus, nessa manhã Deus quer falar conosco. Espírito Santo, nessa manhã nós nos apresentamos diante do Senhor, e nós sabemos, o Senhor está aqui, o Senhor está em nós. Aumenta a tua presença, aumenta o teu agir, aumenta, Senhor, o teu toque em nossa vida. Nós precisamos de um toque. Nós não precisamos de coisas,
Nós precisamos te ouvir. A sua voz nos dá vida. A sua voz gera em nós fé que nos leva a viver. Aumenta a tua voz em nós nessa manhã. Eu oro sobre essa igreja.